Eu sou Fernando Brandão, sou diretor da Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais é uma organização missionária que pertence à Convenção Batista Brasileira. Ela foi organizada no ano de 1907. Portanto, este ano ela completou 107 anos, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus em todo o Brasil. Eu estou como diretor da Junta desde o ano de 2007, quando fui convidado e assumi a posição de diretor executivo desta agência missionária. Para mim foi uma experiência muito forte, a mudança que aconteceu na minha vida, em deixar o que eu estava fazendo para assumir a Junta de Missões Nacionais, dedicando a minha vida totalmente à obra missionária. Eu nasci no interior da Bahia, nasci na roça. Depois o meu pai levou a gente para a cidade para estudar e eu estudei no interior da Bahia, no Colégio Batista Taylor Egídio, na cidade de Jaguaquara. Depois me mudei para Belo Horizonte, onde fui estudar, onde fui fazer o seminário. No terceiro ano de seminário, eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal e fui trabalhar na Caixa. Terminando o seminário, me tornei pastor da Igreja Batista Jardim América e continuei trabalhando na Caixa. Exercia um ministério bivocacional. Trabalhava na Caixa e pastoreava a Igreja Batista Jardim América. Me casei, 2 filhas nasceram em Belo Horizonte e Deus me concedeu o privilégio de trabalhar na matriz da Caixa em Brasília, como gerente executivo. Então eu fui para Brasília, trabalhar na Caixa Federal e também fui pastorear a 2ª Igreja Batista do Plano Piloto. Continuava com uma atividade na Caixa e também na igreja, exercendo um ministério bivocacional. Lá em Brasília também nasceu mais um filho, o Guilherme, e então a minha família, somos 5, eu, a Márcia, o Guilherme, a Ana Flávia e a Fernanda. E a nossa vida estava indo muito bem, trabalhando na Caixa, já há 18 anos, e também pastoreando a 2ª Igreja Batista do Plano Piloto, que crescia, tinha várias congregações, tínhamos muitos projetos missionários, mais de 30 projetos missionários no Brasil e fora do Brasil. Naquela época eu estava com 36 anos, entendendo que a minha vida estava indo muito bem e eu deveria continuar trabalhando na Caixa e também pastoreando a igreja. Foi quando Deus, então, me chama para a obra missionária. Na minha cabeça, era praticamente impossível deixar a Caixa, deixar a igreja, mudar para o Rio de Janeiro e assumir a Junta de Missões Nacionais. A minha esposa, ela dizia que o Rio era a última cidade que ela poderia morar. Ela não gostava do Rio de Janeiro. Então a gente tinha tudo para dizer não ao convite de missões. Eu tinha um bom emprego, um emprego federal, concursado, tinha uma posição gerencial muito boa, um salário excelente, também tinha uma igreja muito boa, que me dava um bom salário também, eu tinha um padrão de vida muito bom. Me dava como vencedor na vida, mas Deus tinha outros planos para mim. Deus queria que eu deixasse a Caixa, deixasse a igreja e fosse para o Rio de Janeiro assumir a Junta de Missões Nacionais. Ora, com 3 filhos, uma família, as crianças estudando em boas escolas em Brasília, tendo um gasto significativo para manter a família em Brasília, deixar tudo isso e começar tudo de novo com um salário muito menor, bem menor do que eu ganhava em Brasília. Era uma decisão muito importante que a gente estaria tomando. Na verdade, eu não queria isso. Na verdade, eu não queria aceitar isso. Na verdade, eu preferia que Deus não tivesse me chamado para a obra missionária, porque eu estava numa zona de conforto muito boa em Brasília. E eu falei para minha esposa, quando recebi o convite, eu não vou nem orar sobre esse assunto, porque Deus não quer isso para a minha vida. A minha esposa disse, olha, vamos fazer pelo menos uma oração, a gente ora e a gente responde dizendo que Deus não nos quer na obra missionária. E nós oramos e Deus começou a testificar no nosso coração, no coração da nossa família, de que Ele realmente queria a gente na obra missionária. E foi incrível como Deus foi falando ao coração de toda a família. Eu coloquei alguns obstáculos para Deus, eu coloquei algumas provas para Deus. E uma delas era Deus mudar o coração da minha esposa e dos meus filhos, porque eles gostavam muito de Brasília, a gente estava muito bem em Brasília e a gente não gostaria de ir para o Rio de Janeiro.
e Deus tinha que trabalhar no coração da minha família e mudar o coração da minha esposa. Eu dei um prazo de 1 semana para Deus. Falei, se até o próximo domingo Deus não mudar o coração da minha esposa, dos meus filhos, então eu estou entendendo que não é a vontade dele, nós não vamos para a Junta de Missões Nacionais. E durante a semana nada aconteceu. No sábado pela manhã eu estava deitado no meu quarto, na minha cama, lendo um livro, quando a minha esposa entrou juntamente com a minha filha, a Fernanda, que naquela época tinha 16 anos. Ambas estavam chorando e eu não entendi bem, e aí já fiquei preocupado quando elas entraram no quarto chorando. E aí a Fernanda começou a falar e disse assim, pai, nós não sabemos ainda a sua decisão e a sua parte na decisão é maior, mas se depender da gente, Deus já falou conosco. Deu um frio na minha barriga naquela hora e eu fiquei muito tenso. E ela disse o seguinte, se nós aceitarmos o convite da Junta de Missões Nacionais, nós vamos ser infiéis ao Senhor. Aí de um pulo eu saltei da cama e disse, vocês têm ideia do que significa isso? Isso não é uma semana, não é um mês, não é um ano. A nossa vida vai mudar completamente. Nós vamos ter que morar no Rio, nosso padrão de vida vai mudar. As coisas da nossa família vão ser diferentes daqui para frente. Eu vou viajar muito, enfim, a realidade será outra. Vocês têm ideia do que significa isso? E a minha filha respondeu para mim o seguinte, pai, só 2 coisas são importantes, que a nossa família esteja unida e que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Não se preocupe com a gente, não se preocupe com a nossa condição financeira, não se preocupe com nada, porque Deus está no controle. Naquele momento nós oramos, nós choramos juntos e nós começamos a entender a partir daquele momento de que Deus estava conduzindo as coisas para que nós fôssemos para a Junta de Missões Nacionais. Como de fato fomos. Eu tive o privilégio, no ano passado, de pregar no casamento da Fernanda. E eu preguei isso que ela tinha me dito naquela época, naquela decisão que nós tomamos. Eu disse, filha, o mais importante na vida é que a família esteja unida e no centro da vontade de Deus. Deus tinha falado aquela mensagem comigo para tomar a decisão de ir para a Junta de Missões Nacionais. Não foi uma decisão fácil ir à matriz da Caixa, assinar os documentos e dizer, estou saindo, estou fora. Todo mundo quer um emprego federal, com estabilidade, com uma certa tranquilidade, que dê um bom salário. Todo mundo quer isso, faz concurso, estuda para isso e é bom. A Caixa foi uma bênção na minha vida. Eu só tenho coisas boas para falar sobre a Caixa Econômica Federal. Mas o melhor de tudo na vida não são as conquistas humanas ou o que o emprego pode oferecer. O mais importante na vida é você estar no centro da vontade de Deus. O que Deus quer para você? Qual a expectativa de Deus para a sua vida? A vida não são as conquistas, não é o emprego, não é o salário, não são os cursos que você possa fazer. A vida, o segredo da vida é você viver plenamente a vontade de Deus, é você viver intensamente a vontade de Deus. E eu confesso para você que me assiste nesse momento, eu e a minha família, nós nunca fomos tão felizes, tão realizados como temos sido trabalhando para Deus na obra missionária. Eu não tenho o salário que tinha antes, eu não tenho as coisas que tinha antes, que a Caixa oferecia e que a igreja também oferecia. Mas nós somos muito mais felizes como estamos vivendo hoje, trabalhando para o Senhor Jesus. Não é que não éramos felizes antes, éramos felizes, mas a intensidade hoje é muito maior, porque nós vivemos uma paz, uma alegria, que é a paz e a alegria de viver intensamente a vontade de Deus para a minha vida. Você jovem, você que me assiste, você que está estudando, enfim, não tenha medo de colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. E se Deus chamar você para alguma obra, pode ir tranquilamente, confia no Senhor, que Ele está sempre no controle. Deus nunca falhou, Ele é fiel, Ele cuida de nós. E servir ao Senhor é a coisa mais linda, o que tem de mais precioso na vida, é você estar alinhado, correspondendo com as expectativas de Deus. O que Deus tem para você? Qual é a expectativa de Deus em relação à sua vida? Ore hoje mesmo e diga para Deus, Senhor, eu quero viver o Teu projeto para a minha vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Hoje eu estou em missões, trabalhando pela evangelização do Brasil. Eu e a minha família estamos envolvidos, dedicados
a essa obra com alegria, para fazer a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que a gente se realiza. Vou repetir, é na vontade de Deus que a gente se realiza. Não perca a oportunidade de viver esta vida intensamente, para a glória de Deus, servindo ao Senhor e buscando fazer a sua vontade.